Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? É motivo de alegria quando estamos na presença do Senhor Jesus, para louvar, bendizer e exaltar o seu nome, pois o Senhor é bom em todo o tempo. Sem mais delonga, porque o tempo já se foi, procurar terminar num tempo hábil aqui. Salmo de número 73. O Salmo de número 73, nós estaremos lendo a partir do verso 21. Eu iria ler ele todo, é pouco, só 28 versos, mas o tempo já se foi. Estarei lendo a partir do verso 21, que diz assim: Assim meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como animal perante ti. 23. Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita. 24. Tu me guiarás com os teus conselhos e depois me receberá em glória. Que tenho eu nos céus senão a ti? E na terra não há quem eu deseja além de ti. O 26 diz assim: minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o Salmo de Asaf, e para que a gente possa estar falando desse Salmo, o Salmo 73, escrito por Asaf, eu gostaria de rapidinho, só estar tecendo aqui um comentário aonde essa história de Asaf, aonde Asaf ele entra na história, e para que nós possamos entender, né, essa trajetória e esta reclamação de Asaf. Asaf, ele aparece, ele entra na história quando Davi, ele resolve, já depois de ser constituído rei, buscar a arca do Senhor, buscar a arca da aliança. E Davi, ele vai em busca dessa arca da aliança e coloca essa arca da aliança em um carro de boi. E a palavra do Senhor diz que quando ele vem trazendo a arca da aliança, o boi tropeça e Uzá, na sua boa intenção, vai tentar aparar essa arca da aliança. E esta arca da aliança, que representava a presença do Senhor Deus, Uzá ali agora é morto por tentar segurar esta arca da aliança. E rapidinho aqui, abrindo um parêntese, toda boa intenção, Uzá, ele teve uma boa intenção ao tentar segurar a arca quando o boi o tropeça. Mas toda nossa boa intenção, ela só é válida se tiver de acordo com os princípios, com a vontade de Deus. Mesmo que nós venhamos ter boa vontade de fazer algo, até mesmo dentro da casa do Senhor, nós precisamos de saber se é da vontade de Deus que aquela nossa boa vontade seja colocada em prática, para que nós não venhamos nos frustrar. E Uzá ali, então, ele é morto por essa sua boa vontade. Davi também, ele se entristece, porque Davi também, ao ter o seu reinado, ao estar construindo o seu reinado, ele pensa, ele tem o desejo no seu coração de construir casas também para o Senhor Deus. E o Senhor Deus, ele manda o profeta Natan também repreender a Davi também, porque Deus também não estava procurando casa. E nesta caminhada, Davi, ele entende, ele percebe que ele precisa de alguma forma trazer a arca da aliança
para o reino, porque mesmo ele sendo rei, mesmo ele vencendo as suas guerras, mas faltava a presença real de Deus que a arca simbolizava. Então Davi agora, eu creio que ele vai buscar informação aos profetas de como esta arca deveria vir para Israel. E ele chama os levitas, ele agora forma levitas, para que esses levitas tragam a arca do Senhor, tragam a arca da aliança. E nós vamos ver aqui no livro das crônicas, primeiras crônicas, aqui do capítulo 5, que aí Davi diz, aleluia, então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor o designou para levar a arca de Deus e servir perpetuamente. Davi agora ele começa a entender qual era o mistério daquela arca, de como aquela arca teria que vir para Israel. Então Davi agora ele constitui os levitas, ele chama agora os levitas, ele chama agora, agora chega aqui no capítulo 16, eu estou tendo que saltar aqui bastante para poder dar tempo. Ele chega agora aqui no capítulo 16 de Primeiras Crônicas, e ele constitui, né, Asaf como chefes dos levitas, para estar direcionando aquele povo para ser separado. Ele manda eles se separar, ele manda se consagrar, ele manda ter uma vida de oração, para que eles possam estar trazendo a arca da aliança, para estar trazendo a presença de Deus para Israel. E nesse contexto aqui, que eu estou te apresentando, Asaf, como um dos chefes dos levitas, para trazer essa arca da aliança, é o mesmo homem no qual, no livro de Salmo, do 73, é que vai tecer essa história a qual nós vamos decorrer. E por que eu fiz a questão de te trazer um pouco a lembrança de quem era Asaf, de quem foi Asaf no começo do seu ministério? Para você entender que crise espiritual não vem na vida da pessoa pelo fato de ela não servir a Deus. Ela não vem na vida de uma pessoa porque ele não é uma pessoa de oração. Ele não vem na vida de uma pessoa porque é uma pessoa que não tem um temor de Deus. Asaf era levita, Asaf era chefe dos levitas, Asaf era uma pessoa responsável de atrair a presença do próprio Deus para aquele lugar. Mas Asaf chega aqui no livro de Salmo, no capítulo 73, e ele começa o Salmo dizendo, verdadeiramente bom é Deus para com o povo de Israel, aleluia, e com os limpos de coração. Quanto a mim, ele diz no verso 2, quanto a mim, meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. O quarto, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Asaf começa agora a tecer uma reclamação a Deus, porque ele não entende porque os ímpios têm na sua vida tranquilidade, o ímpio tem na sua vida gorduras, o ímpio tem na sua vida riqueza, o ímpio na sua vida muitas das vezes não passa por aperto, e ele vai se queixar de que ele todos os dias ele é afligido. Ele vai se queixar aqui no Salmo de 73, dizendo que toda a manhã ele é afligido, ele tem perseguições, todos os dias ele acorda e é luta por cima de luta, mas ele começa a observar e ele começa a indagar a Deus e por que o ímpio não passa por aquelas lutas. E nós vamos começar a entender
de que todo aquele que tem um chamado, que todo aquele que é separado para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo, ele passa por um processo de lapidação, de transformação, ele passa por um processo de maturamento, ele passa por um processo para que ele possa se achegar à perfeição de Deus, para que ele possa se achegar naquilo a qual Deus tem preparado para ele. Mas Asaf aqui nesse momento, ele começa a indagar, ele começa a se perguntar, ele chega a dizer que ele tem inveja, ele diz, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele começa a observar, e ele começa a olhar tanto que ele diz, eu tenho inveja da riqueza, da tranquilidade, da vida que eles levam. Enquanto a mim, sou afligido todos os dias. Enquanto a mim, acordo todos os dias e eu já começo a pensar por onde eu começo a resolver as minhas lutas. Por onde eu começo a resolver as minhas perseguições. E Asaf, ele continua aqui no verso 5. E ele diz, não se acha em trabalho como outra gente, nem se afligido como os outros homens, pelo que a soberba os cerca como um calor, como uma cola, veste-se de violência como se de um adorno. Ele está falando que os ímpios faz tudo isso e nada parece lhe acontecer, nada parece que vai chegar ao seu fim. E ele tece essa história, aí ele começa a trazer essa reclamação, e ele continua a dizer, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as suas imaginações do seu coração. Do verso 8, são corrompidos e tratam de maliciosamente de opressão e fala arrogantemente, ergue a boca contra os céus e sua língua percorre a terra. Aleluia. Ele está dizendo de que os ímpios abrem a sua boca com arrogância, fala mal de Deus, e ele até aqui ele nos dá a entender que parece até de que Deus não está vendo, que Deus não está tomando ciência dessa situação. E ele se coloca nesse planto de reclamação, nessa crise de identidade. E no 10 ele diz, pelo que o seu povo volta aqui, e água do seu corpo, e água de seu corpo cheio. 10, vou voltar aqui. Pelo que seu povo volta aqui, e águas de corpo cheio se lhe espreme. Dizem, como a saber Deus, ou há conhecimento algum no Altíssimo? Ele está indagando a Deus, se Deus tem conhecimento de tudo isso que o ímpio está fazendo. Ele está indagando se Deus está observando, se Deus está olhando toda essa trajetória que o ímpio está transcorrendo, e ele está olhando. Eis que estes são ímpios, todavia estão sempre em segurança e lhe aumentas as riquezas. Com tudo isso, eles continuam se enriquecendo. Com tudo isso, a saúde deles está bem. Com tudo isso, para eles está tudo a mil maravilhas. Enquanto muitas das vezes nós estamos na labuta do dia a dia, tentando pagar as contas, tentando financiar algo para conseguir, mas ele está dizendo de que o ímpio, com tudo isso, tem riqueza. O ímpio, com tudo isso, não tem problemas nenhum. O ímpio, com tudo isso, continua arrotando as suas ignorâncias, falando abertamente, e eles indagam como se Deus não tivesse vendo, como se Deus não tivesse ouvindo. E no 13, ele dá sequência,
na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as mãos na inocência. Percebe que o estado de Asaf aqui chega num estado tão crítico de que ele começa a colocar em xeque a sua fidelidade com Deus, a sua caminhada com Deus. Ele diz: será que tem valido a pena eu ter me separado para esse ministério? Será que tem valido a pena eu acordar todos os dias de manhã para te buscar? Será que tem valido a pena todos os dias eu estar na tua casa buscando, clamando, rogando pela tua presença? Ele diz que em vão ele tem lavado as mãos dele na inocência. Em vão ele tem se colocado diante de Deus. Em vão ele tem buscado a presença de Deus. Ele tem levado outras pessoas a adorar a Deus. Porque ele está olhando na direção errada. Ele está focado em outra direção, a qual não é a direção que Deus o chamou. E Asaf, ele continua, e ele fala: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Quando nós nos colocamos diante de Deus, quando diante dos problemas, das circunstâncias, quando as indagações advêm aos nossos corações, quando os problemas tentam nos sufocar, nós precisamos tirar um tempo para estar na presença de Deus. Nós precisamos tirar um tempo, nos afastar da multidão e nos aproximar mais de Deus, para que os nossos olhos da fé venham se abrir, para que nós possamos contemplar o verdadeiro chamado que Deus tem para as nossas vidas. Porque enquanto nós estivermos no meio da multidão, olhando o que o mundo está fazendo, olhando o que o ímpio está fazendo, olhando o que o irmão está fazendo, nós corremos o risco de descer a mesma ladeira que ele estava descendo. Ele vai dizer que os pés dele quase se escorregou, quase ele desistiu, quase ele entregou o seu chamado, quase ele parou com a sua caminhada, porque ele estava olhando para quem estava andando no lado errado. Mas quando ele entra no tabernáculo, quando ele entra na presença de Deus, quando ele entra no santuário do Altíssimo, quando ele entra no Santo dos Santos, ele começa a compreender, ele começa a entender que tudo aquilo nada mais é do que pura ilusão de ótica. Porque o rico, o ímpio, que não tem Deus na sua vida, ele tem como avalia para si o seu recurso. Ele tem como segurança para si o seu conhecimento. Mas quando lhe falta esse conhecimento, lhe falta o recurso, ele percebe que ele não tem nada. Mas todo aquele que tem a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele tem tudo. Pode lhe faltar o recurso, pode lhe faltar até o conhecimento geral, mas você não pode faltar o conhecimento de que Deus é que te sustenta na destra da sua justiça. Não te deve faltar o conhecimento de que Deus está te sustentando a cada etapa que nós venhamos passar. Lutas, adversidade, nós iremos passar, nós estamos passando. Mas nós precisamos colocar a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança em Deus. Nós precisamos continuar acreditando que mesmo com os intempéries da vida, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos dar a vitória, porque foi Ele que garantiu essa vitória para nós. Ele não disse que será, que poderia ser, que se não. Ele disse que estaria conosco, Ele disse que nele nós seríamos mais do que vitoriosos. Então é independente das lutas que nós venhamos passar, é independente das aflições que nós estamos passando todos os dias. Todo santo dia, quando nós acordamos,
tem um turbilhão, tem uma porção de coisas que nós precisamos resolver. É luta no trabalho, é luta no trânsito, é luta no casamento, é luta com o filho, é luta por todos os lados, é perseguição por todos os cantos. Mas Deus está conosco em todo o tempo. Deus está garantindo a nossa sobrevivência em meio a essas lutas, até que Ele venha nos tirar desse processo. Eu só preciso continuar acreditando na sua bondade, na sua misericórdia e na sua graça, porque nada é porque eu mereço, porque nada é porque eu sou levita da casa do Senhor, que eu não vou passar por aflições. Nada é pelo fato, é porque eu prego na casa do Senhor, é que essas adversidades não vai sobrevir à minha vida. Lei do engano, meu irmão, vem sim. Mas aquele que espera no Senhor, assim como o salmista diz, serão como montes de Sião, que não se abala, ele permanece para sempre. Ele está dizendo permanece, e esse permanecer é independente da adversidade. Esse permanecer é independente da situação, das afrontas, das percas. Porque lei do engano, se achar de que durante a nossa trajetória, durante a nossa caminhada, nós não teremos algumas baixas. Teremos. O que nós não vamos ter é o abandono do Espírito Santo em nossas vidas. O que nós não vamos ter é o abandono da presença e da palavra de Deus em nossas vidas, dizendo: estou contigo. Permaneça. Pare de olhar para o lado errado. Para de olhar para o ímpio que está prosperando. Para de olhar para o ímpio que está comprando tudo o que ele quer e deseja, sem nem menos pensar no amanhã. Porque o amanhã só pertence a Deus. E cada um deles prestará conta. Esse dia eu estava dizendo que esta conta é igual o cartão de crédito, é um limite muito bom. Você vai usando, mas uma hora chega a conta, uma hora chega a fatura. E o problema é que essa fatura da vida, ela vai chegar no momento que você não pode pagar nem o valor mínimo, que dirá o valor total dela. E aí é onde eles vão perceber que todo o investimento deles estava investindo no lugar errado, pelos motivos errados. E Asaf, ele, no 18, ele diz: certamente tu o puseste em lugares escorregadios. Ele está dizendo: olha, é tu, Senhor, é o Senhor que está deixando eles aí no lugar escorregadio, que eles mesmos estão fazendo. E logo, logo eles tombarão, e logo, logo eles cairão. E o 21, vou adiantar aqui, que a hora já se foi. Ele diz: assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Ele se preocupa tanto, ele se amargura tanto, que ele começa a sentir dores pelo seu corpo. E nós vimos muita gente hoje passando por esse processo de dores, que sente dor até no fio do cabelo, vai no médico, o médico diz que ela está ótima, não tem nada. Mas ela diz: como que eu estou bem, se eu estou sentindo dor por todo o meu corpo? São dores na alma, dores do Espírito, dores que somente o Espírito Santo pode curar. Então, deixa o Espírito Santo te tratar, deixa o Espírito Santo estar te moldando. Deixa o Espírito Santo estar invadindo a tua alma, trazendo a cura que só Ele pode curar. Deixa as preocupações de lado. Deixa a vida de quem quer que seja transcorrer da sua bel maneira. Você apenas confie no Senhor. Apenas coloque a sua vida diante do altar do Senhor.
Faça aquilo que o Senhor tem colocado em tuas mãos, tem confiado em tuas mãos. Porque é Ele que vai te dar vitória. E o 27, para a gente estar finalizando, ele diz: pois eis que os que se distanciam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as suas obras. Bom é, diante de todas essas situações, é estar na presença do Senhor. Bom é estar buscando a face do Senhor Jesus Cristo. Bom é estar com as nossas vidas diante do altar de Deus. Bom é, diante de todas essas circunstâncias, continuar dizendo: Senhor, independente das lutas a qual eu estou passando, eu continuo crendo na Tua bondade, na Tua misericórdia, no Teu poder sobre a minha vida. Para que aquilo que Ele confiou a nós, possamos levar adiante e entregá-lo. Pois, se Ele nos chamou para uma boa obra, é porque Ele sabe que nós temos condição de darmos conta. Porque não é por nós mesmos, é porque Ele deixa o Seu Espírito Santo a nos conduzir, a nos direcionar, a nos capacitar para a Sua obra. Que a bondade e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo estejam sobre as nossas vidas. Saltei bastante aqui, pois o horário já se foi. Que o Espírito Santo de Deus possa estar falando aos vossos corações. E assim eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Enquanto o pastor chega, eu quero estar agradecendo a nossa irmã Iris, que nessas festividades fez um belíssimo trabalho. Foi uma luta para lixar estes ferros, para pintar. Irmão Juvenil, vai atrás do soldador, e tem que lixar e comprar tinta. Mas foi uma benção. Ela é dona Ilma, me mandou uma foto pintando ali fora. Então assim, eu louvo a Deus pela vida de vocês. A festividade aconteceu, foi uma bênção, foi. Mas por detrás dos bastidores tem muita gente ralando. Tem muita gente glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, fazendo o ID do Senhor. Então coloca a tua vida à disposição do Evangelho de Cristo. Coloca a tua vida, coloca as tuas habilidades em prol do reino de Deus. Porque foi para isso que o Senhor nos levantou, para que nós possamos colocar as nossas habilidades, a nossa disponibilidade em prol do reino dele. Amém? Que Deus continue abençoando a cada um de nós.